Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. A glória de Deus recaia sobre todos vós. A felicidade é uma íngreme descida, pois outros pensam que é uma subida, mas às vezes a frustração no meio do caminho faz com que a felicidade se torne um sentimento infeliz e revolto dentro de vossos corações. Lembrem-se que a caminhada não é feita apenas de sorrisos, mas também não prevalece o choro, não prevalece a mágoa, não pode prevalecer a revolta, nem a ira dos corações mais amenos. O coração, ungido na glória de nosso Senhor Jesus, abençoado por nosso Pai, a Virgem Santíssima Maria, reabre a vós alguns sentimentos mais novos e honrados, que não seja só a felicidade, mas a fé, a esperança de dias melhores, de novos tempos, de novas situações, novas experiências e novas oportunidades. Oportunidades que muitas vezes achamos que não é uma oportunidade por ser vil, por ser obscura, por ser pesada, carregada nas costas. Mas esta é a verdadeira oportunidade, a oportunidade da verdade suma, a verdade que pondera o quanto vós tens de equilíbrio, o quanto procuras ter ainda no próprio equilíbrio, do pensamento e do espírito e do conhecimento. A cada queda é um novo levante. A cada erro, novos aprendizados. Pois a cartilha do Senhor é infinita nas suas lições, é infinitamente cheia de bondade e de esperança a todos nós. Fiquem com o nosso Pai, nosso irmão maior, e as bênçãos da mãezinha querida. Glória a vós, Senhor. Bom dia, irmãos. A paz de Jesus e o nosso Pai Celestial esteja todos com todos vocês. Nos concentremos nas orações que serão feitas hoje, porque muitos de nós estão aqui para ajudar vocês a ficarem na paz do Senhor. Hoje, neste momento, a canalização é feita através do amor, da paz, da busca de um espírito mais elevado, de um coração mais consciente e tranquilo, para que vocês possam se sentirem cuidados, abraçados pelo Pai. Nosso Mestre Jesus está trabalhando incessantemente por cada um de vocês, por cada um de nós, que nós também fazemos parte deste grande movimento que acontece a cada instante. Acreditem nisso, acreditem na força do coração de vocês, e lá tem uma gota do nosso Pai Universal, o que faz que tudo seja e aconteça da melhor forma possível. Acreditem na fé que vocês possuem, e que essa fé cresça dentro de cada um. Que Deus, nosso Pai, abençoe todos nós em sua magnitude e em sua glória. Graças a Deus.
Bom dia, irmãos em Cristo Jesus, nosso irmão maior. As advências dessa vida podem ser conturbadas, mas onde está a fé, que é o santo remédio para o coração contra as ansiedades, contra as mágoas retidas? Onde está a esperança em nosso Senhor Jesus? Onde está o revigoramento de vossa fé em nosso Deus, nosso Pai maior? Não se esqueçam que a Mãe Maria, presente em todos os corações dos mais acalentados, sempre está ali pronta para socorrer. Afinal de contas, ela é mãe, uma mãe de todos, uma mãe soberana, uma mãe heróica, vil, postada ali perante vossos filhos. Confia, segue, lute, esbraveje, mas siga em frente na sua luta. Uma luta muitas vezes espiritual do que material. Muitas vezes tudo aquilo que você acha que esteja dando errado, não é porque esteja dando errado materialmente, mas há interferência do plano maior, do plano espiritual, de alguns que nós chamamos de obsessores, mas são espíritos revoltosos, espíritos ignorantes, que merecem mais uma chance, merecem a chance da remissão, merecem a chance do conhecimento, da clareza, para que também lhes tragam a felicidade de um coração tranquilo, um coração perene, mais claro, saindo das sombras, das trevas da ignorância, para a luz do conhecimento e da verdade. Assim, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, pondes em sentimentos bons, em sentimentos mais acalentadores, para que não só esses irmãos sintam esse acalanto, sejam menos revoltosos, mais companheiros, mais acalentados, menos ignorantes. Assim a sua energia revigora, assim passa para você aquilo que lhe convém, aquilo que lhe seja necessário, que lhe seja preciso, para que complete a sua missão, as suas tarefas, a sua caminhada. Assim é, assim sempre será. É uma luta? Não. É um laço estreito de afinidades entre o material e o espiritual, como sempre foi, como sempre será. Glória a vós, Senhor. O Livro dos Espíritos, a questão é de número 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não constitui uma regra uniforme? Resposta dos Espíritos. Essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Chato seria se fosse tudo igual, né? Monótono seria o mundo, se todos fôssemos, quiçá, parecidos, que dirá iguais. Né? Todos nós temos uma necessidade. Nós estamos falando, né, na necessidade do ter, do possuir, do comprar. A necessidade de sentimento, a necessidade espiritual, a necessidade evolutiva. Mesmo sendo espiritualizada essa condição, assim, cada um tem a sua particularidade, porque cada um teve a sua vivência, assim, colheu as suas dívidas, os seus rancores, as suas mágoas, de cada vida que foi vivida. Uns a mais, outros a menos.
Porque, enquanto encarnados, todos nós temos o nosso caráter, a nossa educação, diferenciamos das épocas. O Vanderlei de hoje, por exemplo, não é com certeza o mesmo Vanderlei de 600, 1.200 anos atrás. Porque o ambiente, a época, era outro. Assim como a natureza, ela constrói a necessidade de um animal selvagem pela sua sobrevivência, pela sua necessidade de continuar, de caça, de instinto. A mesma natureza de uma época constrói a personalidade e o caráter daquela pessoa. Alguns já em processo evolutivo para uma próxima geração que viria, mais esclarecida, mais amena, mais tranquila, com maior conhecimento assim, é um pouquinho do conhecimento diferenciado daquele que deixou para trás. E assim ainda estamos nessa mesma caminhada. Hoje, o homem dito moderno ainda é um homem primitivo, em comparação a outras linhas de vida que nós temos por aí fora. Aqui somos homens da caverna ainda. Aquilo que achamos que está sendo descoberto, porque o homem conseguiu pisar na Lua, hoje tem o celular, hoje tem o micro-ondas que facilita a vida da pessoa. Outros, em outros cantos do universo, estão a milênios de luz dessa evolução. Muitos não necessitando, mas nem do cansaço, da fadiga do corpo físico. O pensamento muito elevado, muito evoluído, praticamente rege a vida deles. Então, quando será que vamos chegar lá? Quanto tempo ainda temos ou podemos contar para chegar lá? Muito, muito tempo. Ainda tem muita convulsão aqui neste planeta. Uma convulsão que tentamos diminuir a cada dia, com novos governos, tentando acalentar, tentando arrumar, mas ainda existe uma parte muito grande que carrega essa ignorância, a ignorância primitiva, a ignorância do ter e não do ser. Mas assim se faz a balança, o pêndulo necessário para a convivência na mesma terra. Então, lógico que a lei natural não constitui uma regra uniforme, porque não somos uniformes, porque ainda estamos num processo evolutivo de longo caminho. Muitos estão renascendo, estão voltando, já seres evoluídos, e daqui 30 anos, 50 anos, farão uma verdadeira revolução. Mas ainda o princípio do princípio dessa revolução que é necessária atingir todos aqueles que ainda estão no modo primitivo. Enquanto isso, vamos abrindo os corações, vamos fazendo as leituras, vamos entendendo mais o propósito do que é a vida encarnada. Qual é a nossa missão, qual é a nossa finalidade e o real objetivo nessa terra de provações. Graças a Deus. Graças a Deus. Completando o pensamento, é exatamente isso que eu ouvi durante a semana
várias pessoas falando, e falando sobre Jesus. Que Jesus, ele só foi aquele que nós conhecemos através da Bíblia naquela época. Há muito ele não é mais aquela imagem. Há muito que a cruz não tem mais significado algum. Não adianta querer crucificar e causar a dor. Incentivar a dor daqueles que são devotos pelo sofrimento. Alguém falou essa semana, uma pessoa que tem um canal, não me lembro o nome dela, e ela faz esses trabalhos, a questão da evolução da ciência. Os telescópios já conseguem chegar a locais que a gente não vê diretamente, mas que estão lá e existem. Se são tantos, imaginem o que a gente não faz ideia, nem o que os telescópios não conseguem alcançar. Então, a conclusão é uma: nós não estamos sozinhos no universo. E por que nós não vemos? Porque nós, nesse corpo, temos um limite, que na física chama-se de dimensões, física quântica, mas que tem outras explicações em relação a isso. E Jesus, aquele que esteve aqui, que tem outro nome, na verdade, era o nome mais fácil para ser usado, ele continua sendo o nosso líder nesta região. E ele está trabalhando muito por essa mudança. O próprio Chico Xavier já fazia essa previsão. Aquela previsão do Chico Xavier dos 50 anos, dizem que Jesus já tomou a decisão final. Não dá mais para esperar, vamos fazer a modificação. E essa modificação, voltando ao que foi falado, tem a ver conosco, porque nós estamos aqui. E qual é um dos papéis que nós temos que ter? É essa paz no coração, é perdoar a si próprio, é perdoar a tudo que incomoda, a tudo que irrita, a tudo que traz um movimento que não é bom para si próprio. Ajudar o outro não é uma missão de ninguém. A nossa missão é fazer e acontecer. Então não adianta sair sem rumo, tentando fazer alguma coisa que não faz parte da gente. Então, a primeira caridade é consigo próprio e com os que estão ao nosso alcance. É uma palavra, é uma atenção, é uma oração. Então, o caminho inicial neste momento, eles dizem que é procurar paz dentro de você. E a paz dos que estão buscando a paz estarão próximos de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. A força da natureza, ela nunca será controlada, porque ela é una. E todos fazem parte desta força que é inquebrável. Ou todos se juntam a ela, ou o sofrimento é inevitável. Não é preciso adorar, ser fiel, absolutamente nada. Apenas ser parte dela, se aceitar como parte dela e ficar em paz. A natureza, como todos chamam, ela nunca deixa ninguém só. Porque ela corre pelas veias, ela corre pelo vento, ela vem com a chuva para banhar, ela vem com o sol para aquecer e brotar. Se as plantas brotam e dão frutos, dão flores e traz o perfume, os animais reproduzem para um equilíbrio, os seres humanos crescem e brotam para prosperar no amor, para trazer amor ao mundo. Fiquemos em paz, graças a Deus.
Cascatas de amor é o nosso Salvador. Cascatas de amor, resplandecentes de amor. Glória Maria, glória Mãezinha, glória Santíssima Mãezinha. Graças. O Pedro vai fazer presença com nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, quanto aprendizado. Às vezes, vocês pensam que é um aprendizado repetido, que vocês já ouviram falar disso, daquilo outro. Muitas vezes, e não é que é mesmo? O ser humano, o ser encarnado nessa terra, muitas vezes, não aprende só de ouvir. Tem que repetir, repetir, repetir. Porque aí, lá depois, ele vai começar a entender. E olha, não entende tudo uma vez não. Só começa. Aí, volta a repetir. Volta a ouvir de novo. Para ver se consegue começar a desenvolver aquele pensamento que começou. Por isso que vocês, quando lê um livro, quando ouve uma mensagem, quando lê uma palavra, acha que está repetido. Fala, nossa, mas todo mundo fala a mesma coisa? Não tem nada de novo? Mas como é que vai ter novo se você ainda não aprendeu o que é velho? Ô, meus filhos, o caminho, às vezes, onde tem a pegada, é porque está marcado ali para você seguir ali. Não adianta você seguir com outras pegadas se você ainda não caminhou nas suas próprias pegadas. Os caminhos que você quer, muitas vezes, é o caminho onde você já está. É um caminho que muitas vezes você quer, mas não é para ser. Porque vocês ouviram hoje, mais uma vez, que todos nós somos diferentes. Até nós, os preto velho, quando na época, aquela pretaiada tudo junto, o senhor achava que era tudo igual. Todo mundo na mesma lavoura. Todo mundo no mesmo trabalho. Aí uns adoeciam. Uns até desencarnavam. Porque ele não compreendia que cada um ali era um diferente. E vocês são diferentes. Nós ainda somos diferentes. Cada um tem uma missão, cada um tem uma tarefa, cada um tem um trabalho para executar. E não adianta vocês quererem arregar o olho o trabalho do outro, você não vai dar conta. Ah, porque parece mais fácil que o meu. Mas quem disse que o seu é difícil? Você que pôs aí mais peso do que devia. Por quê, meus filhos? O que chega para nós é aquilo que nós podemos suportar. O que chega para nós trabalhar é aquilo que nós conseguimos fazer. Em nenhum momento, para ninguém, nenhuma época, é dado aquilo que você não pode. Até as doenças. As doenças, muitas vezes, é uma alavanca
para que o seu corpo reaja. Porque ele estava dormindo, vamos dizer. E aí tem que dar uma alavancada dele para ele reagir. Aí a doença parece terrível, vai acabar, mas não é, vai te dar a vida, vai te dar um novo começo, vai te dar aquilo que você precisa, muitas vezes, para aquilo que vem ainda lá na frente. E aí você acha que foi algo fraquinho, que passou, você aguentou, mas só aguentou porque aquilo que você já esqueceu, você passou por ele. É assim que é. É um processo atrás do outro, uma etapa atrás da outra. Sempre vai ser assim. Vocês pensam que aqui também é diferente? Cada um tem uns trabalhos. Cada um tem umas funções. Porque cada um tem os seus conhecimentos, tem os seus dons também. Tem as suas forças, tem as suas tarefas certinho para fazer. Ninguém tem uma tarefa do outro. Tudo é prescrito. Assim, é o que a gente chama de harmonia. Olha, tudo caminha certinho. Pode às vezes não parecer, mas o resultado lá na frente é o que a gente espera. Não é durante o que está acontecendo. É o que vai ter lá no finalzinho. Ah, muitas vezes vocês não têm a paciência. Ah, meus filhos, paciência. Preto Velho teve muita paciência. Às vezes, não tinha mesmo. Os pequenininhos, principalmente. Às vezes, mas olha, muita paciência. Em toda a vida. Tudo que você vai fazer. Porque a paciência, meus filhos, é uma prova de equilíbrio. Se você consegue ser paciente, é porque você está começando a compreender. É que você está começando a saber o que é, o que significa e o que te traz o equilíbrio. É aquela balança que você achava que estava com peso danado desequilibrando você. Agora a balança está de igual para igual. Ou quase chegando lá. Porque você agora consegue ser mais paciente, consegue respirar, contar até 3. Às vezes, a gente ainda precisa contar até os 10. Às vezes até mais do que isso, né, meus filhos? Mas a paciência tem que ser trabalhada. Ela não é dada. Ela não vem à toa. Ela é trabalhada, conquistada. Os equilíbrios ser o que deve ser. Aí você vai usar quando chegar a hora de você conseguir falar com os outros, de você conseguir acalentar os outros, ajudar, dar assistência que você precisa. Dá para os outros. Porque a tua assistência chegou. Você mesmo administrando o seu equilíbrio, abrindo seu coração e tendo a paciência que deve ter. Para entender os outros, para entender você mesmo. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus.